Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar. Aleluia. Nós vamos então iniciar o nosso culto com a palavra de Deus de uma forma maravilhosa. Deus tem nos dado uma mensagem para transmitir para o seu coração, para a nossa vida. Por isso é gostoso ver o título, Triunfando nas Crises. Quem é que não tem crise? Todos nós temos, mas há uma maneira de vencer, há uma maneira de triunfar, é sobreviver nas crises. Então a palavra de Deus, o versículo que eu encontrei, que se adaptava, é Atos 27, 44, e que os demais se salvassem, uns em tábua e outro em quaisquer destroço do navio, e assim chegaram à terra, toda a terra salvos. Foi o momento do naufrágio, onde o apóstolo Paulo participou, e aquele desespero, estava afundando o navio afundava, e eles, cada um se salvou, que agarrou numa tábua, que se agarrou em outras partes, mas todos se salvaram. Pode citar por gentileza? Então, crise todos nós passamos, efetivamente, de uma forma, de outra, e o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Em minha viagem nos Estados Unidos, havia sempre essas informações muito fortes nos jornais, na TV, referente a tornado, uragão, furacões. E as estatísticas dizem que normalmente 1000 tornados, aquele que faz aquele turbilhão, que arranca casa, arranca ponte, arranca tudo, 1000 por ano se abate nos Estados Unidos. E toda a cidade, todos os estados fazem coleta, guardam para sobreviver, campanha, para reconstruir casa. Mas são casas totalmente destruídas. Você vê, eu com minha esposa já andamos várias vezes após tornado, e uma vez quase no meio do tornado. Então, efetivamente, esse ano, agora dias atrás, passou a 350 km por hora. Fração de segundo, arrasou tudo. E, efetivamente, são crise muito forte. E vivemos em meio a uma crise global. O mundo inteiro está em crise devido a esta mudança de clima. Efetivamente, advertíamos há muito tempo, os especialistas do meio ambiente, que nós aconteceria uma série de grandes problemas devido a represagem de água nas grandes represas, como Itaipu e as outras, a extração de milhões de litros de petróleo das profundezas dos mares ou da terra, de um lado e do outro, e isto efetivamente traria uma poluição muito forte, destruindo a camada de ozônio que protege a terra do raio, o famoso raio ultravioleta que vem do sol, que se abate direto na nossa pessoa, ele dá câncer de pele, mas mortal. Então, estamos sem filtro, que a camada de ozônio está sendo destruída pela poluição, em todos os lugares. Agora, não existem mais as geleiras antigas nos polos, na Rússia, no estado do norte ou no estado do sul. Efetivamente, é a grande preocupação que nós temos nessa parte. E, no mesmo tempo, para se aumentando agora o bem-estar. Todo mundo quer um carro novo, todo mundo quer uma casa nova, todo mundo quer isto, e as pessoas mais pobres que não têm condições, então eles partem para ataque, para violência, para saque, para sequestro. Então, a situação efetivamente aumenta cada vez mais, e nós devemos estar preparados. Por isso, aquele culto maravilhoso que nós tivemos ontem, dando uma cobertura espiritual para a igreja precisa se mexer.
Nós precisamos dar uma cobertura espiritual para todo o povo, para que nós possamos sentir a verdadeira proteção de Deus. Começou no dia 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas nos Estados Unidos, que era orgulho daquele lugar, foram destruídas. Houve 3.000, 4.000 mortos, uma destruição total, mas aconteceram sempre repetidamente processo, até que nós tivemos agora, há últimos dias, poucos dias, em Boston, naquela festa, naquela maratona, aquela explosão, morreram pessoas, feriram outras, mas está continuando no mundo inteiro. Você vê na televisão, em Estocolmo, na Suécia, incendiando, em Afeganistão, e outra coisa. Efetivamente, nós estamos numa situação muito difícil, e essa muito difícil que nós devemos enfrentar. Há uma vigilância nas fronteiras. A última vez que fui agora no mês de setembro passado nos Estados Unidos, além de tirar o paletó, tirar cinto, tirar o sapato, tiramos tudo para passar no raio-x, mas mesmo assim, nada parece que possa ajudar. Continua os processos, continuam cada vez mais. Nós aqui, além da violência, além da crise do esporte, além da crise da saúde, crise da educação e tanta crise de desemprego, nós sofremos também, e isto nos leva a ficar trancado em nossas casas, fechado em nossas casas. Somos nós que estamos presos em cadeia. E os presos gozam dos famosos protetores dos direitos humanos. Ele vive, come, faz a vontade, recebe visita íntima, enfim. É um momento difícil. E nós encontramos aqui na eletrônica, na robótica, a invenção que dá o desemprego. Hoje, para fazer um trabalho que antes era feito por 10.000 pessoas, é uma máquina que faz. É uma máquina de robô que faz nos testes, nessa parte. Então, a eletrônica, o desenvolvimento, trouxe muito desemprego na Europa, nos Estados Unidos e mesmo nós aqui no Brasil. E nós temos aqui o apóstolo Paulo numa luta que nós falamos no versículo da própria parte inicial. Estava sendo levado a Roma, ele sendo cidadão romano, Roma era o império, e ele precisava ir lá para ter um processo. E como ele pregava Jesus Cristo, e eles não aceitavam Jesus Cristo, não aceitavam a mensagem gostosa do cristianismo, de bênção, de paz, ele queria só os deuses pagãos, Deus cego, os deuses de tantas coisas ruins. Então ele estava preso a caminho de Roma. Quando acontece a grande tempestade, lógico, não tinha tantas coisas cientistas de hoje, tantos radares, eles iam medir a profundidade, quer dizer, faziam aquilo que era ser feito 2000 anos atrás. E em um determinado momento, Paulo estava indo a Roma para ser julgado e quase certamente condenado. E no momento do desespero muito forte, é que Deus o visitou na noite. Deus o visitou, nós encontramos Atos 27, 23 e 24, que diz: porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de que eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não tema, Paulo, importa que compareça perante o César, e eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Todos que navegam contigo, te deu a vida deles. O navio será destruído, as coisas destruídas, mas nenhum de vocês morrerá. E ele, com este sonho, com esta visita do anjo, ele foi a falar com o capitão, o comandante do navio, dizendo: olha, temos de dar um jeito, jogar as coisas no mar, aliviar, mas Deus prometeu que ninguém morreria. Ele, de preso, de um condenado, que agora aconselha o comandante de navio de que maneira poder vencer isto com base, com a fé em Deus. Porque é de Deus que virá o nosso socorro. É de Deus que virá o meu e o teu socorro nos momentos difíceis. E nós temos Salmo 121, versículo 1 e 2, que fala essa frase bonita: elevo os meus olhos para os montes,
De onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por que para os montes? Para o lugar alto, olhando para cima, olhando para o nosso Deus. E esse nosso Deus, que efetivamente Ele faz coisas grandes para a minha vida, para a tua vida. Sabemos que Deus nunca abandona os seus. Deus nunca abandona os seus. Então, se nós somos filhos de Deus, a coisa mais linda, nós éramos criatura de Deus. Amém, querido? Criatura. Mas do momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ser filho de Deus, irmanado com Jesus Cristo. E sendo filho de Deus, é que nós podemos efetivamente recorrer à presença de Deus. Então, são lições que o apóstolo Paulo fala, encoraja as pessoas, e efetivamente é isso que nós temos de saber, de analisar aquilo que pode acontecer na minha vida e na tua vida, confiar em Deus, saber que nós estamos fazendo o nosso melhor para Deus, servindo da melhor maneira, buscando da melhor maneira, preparando o nosso coração para que a nossa fé seja cada vez mais crescida, acrescida, e isso nos levará a grande bênção. Paulo, momento terrível, ele sabia que tudo dependia de Deus. E ele diz uma palavra bonita que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, esse versículo que o Senhor diz: tanto em ter abundância, como em padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ai, pastor, mas nós queremos só abundância, nós queremos só prosperidade, nós queremos, mas tanto nisso, como nas lutas ou na necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode repetir comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Deus que me fortalece, em Deus que me ajuda. Por isso, o nosso socorro vem de Deus, vem do Senhor. Mas seja firme, sejamos firmes, e poder dizer: Senhor, Tu sabes, eu estou servindo, e eu estou fazendo o meu melhor, e eu te oferecendo os meus tempos, os meus dias, tudo, o melhor que eu posso. Agora eu sei que Tu é fiel. Paulo, um algemado, um preso, que estava indo para um processo, efetivamente poderia pensar: o que vai acontecer na minha vida? Qual será o socorro que Deus vai me dar? Mesmo que nós sejamos vivos, que não vamos morrer nesse naufrágio, o que vai acontecer com a minha vida? Mas na fartura, na fome, na necessidade, nas cadeias, em todo tempo, em todo momento, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se ele começasse a desanimar um pouco, vendo aquele mar, aquele turbilhão, aquela parte, tudo, e ele começasse a lembrar aquilo que aconteceu com Jona, lá no Velho Testamento, um profeta que ele conhecia com certeza, que ele também sofrendo uma tempestade, e ele estava culpado. Jona estava culpado. Nem de pegar um navio para ir num lugar que Deus mandou, ele pegou o navio para ir num lugar contrário. Então ele sabia que aquela tempestade, todas aquelas coisas que aconteciam, estava acontecendo devido à sua desobediência. Aquilo que é diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava fazendo tudo que era certo, tudo que era direito, mas ele estava sofrendo, algemado no meio dessa tempestade. E o Jona disse, respondeu ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu errei. Eu, homem de Deus, errei. Toda essa tempestade está acontecendo com você. Agora, me joga no mar e vai acalmar a tempestade. Tudo parecia acabado. Só que Deus preparou um grande peixe, o engoliu.
e o grande peixe o guardou a sua vida também, e ele pôde então completar aquela ordem que tinha recebido de ir na cidade de Nínive para pregar a palavra do Senhor. Agora, Paulo não fez referência nenhuma a Jonas. Não disse como aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo, então me mata, me joga no mar. Não, simplesmente o anjo do Senhor me visitou. Que coisa bonita, quando nós poderemos sentir, no momento difícil da nossa vida, saber que Deus nos visita, Deus nos socorre. Quantas vezes Deus tem falado ao meu coração, de noite, não é sonho, é uma palavra profética, Ele fala ao meu coração, e eu, quando acordo de manhã, falei, será que eu sonhei? O Deus falou mesmo comigo? Mas quanta experiência, quanta prova eu tive, uma segurança. Por isso que eu falo com vocês com muito carinho. Sirva a Deus com todo o teu coração, porque no momento difícil, você pode recorrer. Diz, Pai, eu preciso. Pai, tu sabe que eu estou precisando. E Deus, com certeza, Ele vai abençoar. Todos passamos por luta, tribulações, de todo tipo, somos seres humanos, vivemos num mundo, efetivamente, que tem muita coisa errada que acontece, o demônio está vencendo, parece que ele está fazendo um estrago em toda a humanidade. Todas, a reação diferente na crise, as reações que nós devemos ter, quando explode uma crise, o que fazer? Chegar ao desespero? Chegar ao suicídio, chegar ao assassinato, Não, vamos procurar no Senhor. E efetivamente, durante as crises que as máscaras caem, quando tu está bem, tem amigos, tem pessoa que te visita, pessoa que vai na sua casa. Agora, o momento do desemprego, todo mundo foge, todo mundo se afasta, e as pessoas parecem que te dizem, olha, se afasta que ele vai te pedir. Se afasta. Então, a explosão das crises mostra uma realidade muito forte. E a maneira de como nós reagimos às crises, que efetivamente mostra a formação que nós temos, o caráter, a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Na hora feia, na hora terrível, até os marinheiros fugiram do navio. Os soldados que deveriam ajudar, eles fugiram também na frente. Eles também se agarraram numa tábua, no outro pedaço, e foram todos salvos. Por isso, como será a sua crise? De que maneira a sua vida vai se manifestar? Então, veja essa palavra. Os heróis nascem por causa das lutas. Se não tivesse luta, você não saberia que é o herói, que não é herói, que é o valente, que não é o valente. Eu lembro, eu tenho uma vida abençoada, longa, long time, longa, mais ou menos, eu tinha 10 anos de idade, período da guerra, Segunda Guerra na Europa. E, lógico, as lojas todas fechadas, o serviço todo fechado, energia elétrica não existia, rádio, telefone, nada existia. E para sobreviver, nós procurávamos com meu pai com uma bicicleta, fez um carrinho atrás da bicicleta para carregar alguma coisa que nós poderíamos. E veio uma ideia, tinha um mato lá em cima, um mato de castanhedos, aquelas plantas altas, bonitas. E saímos cedo com a bicicleta, com aquele triciclo atrás, e quebrando os galhos secos das árvores. Aí fazia aquele fecho de madeira, amarrava naquele carrocinho atrás, e iria na cidade de Roma, mais ou menos 40 quilômetros longe, e tem toda colina, toda montanha, baixada, sim. Mas o perigo eram os aviões dos aliados que vinham metralhar. Eles sabiam que tinha aquela estrada que ia para Roma, e onde a maioria passaria, o que podia, lógico, caminhão não tinha, carro não tinha, trem não tinha, bonde não tinha, ônibus não tinha, só a pé ou de bicicleta. E eu sentava em cima daqueles fechos de madeira, de lenha, lá em cima. A minha função era ser o radar. Ouvir se vinha um avião.
E quando os aviões se aproximavam, eu gritava para o meu pai: Fé, para, se joga no chão, se deita no chão, porque eles vêm metralhando. E eles vinham metralhando. Ele passava, não estava escorado ali na calçada da rua, de um lado do outro, a bicicleta ali ao lado, acalmava e andava mais 10 quilômetros, 15 quilômetros, e eu estava sentado lá em cima de novo. Está chegando o outro, desce, vai, deitava. Olha, os 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar, e eu era o radar de meu pai. Chegava na cidade, oferecia madeira para comprar a troco de quê? A troco de óleo, a troco de sal, a troco de alguma coisa para comer, porque era um momento de crise difícil. Mas eu lembro que por mais de 2 anos, eu fiz isso com meu pai, agarrado em cima da bicicleta, agarrado lá em cima, sempre procurando, se viesse um avião que nos mataria. Ah, quantas vezes nós lembramos disso em nossa casa, né, Paulinho? Quantas vezes papai e mamãe me falavam: você salvou a nossa vida muitas vezes, subindo lá em cima e dizendo: se tenho de morrer, faço alguma coisa para a minha família, alguma coisa para meu lar. Por isso, nas batalhas, que se vê o herói. Por isso, quando passa dificuldade, filho, saiba, Deus está com a gente, mas nós temos a nossa parte para fazer. E Deus nos ensina a esperar no momento de crise com fé. Deus está comigo, Deus vai me abençoar, Deus vai me socorrer, Deus vai abrir as portas. Eu faço a minha parte, eu faço o meu melhor. Deus vai fazer a sua parte, porque Deus é fiel. Isto é aquilo que essa mensagem, triunfando nas crises. As crises vêm e passam, porque nosso Deus é que toma conta da nossa vida, toma conta de cada um. Qual é a tua crise hoje? Financeira? Saúde? Desemprego? No lar? De onde vem a tua crise? Qual é o sinal da vitória? Permanecer firme no Senhor. Diz: Senhor, eu creio que Tu vai me abençoar. Eu sei que eu estou te servindo. Às vezes um veio de longe, outro veio de perto. Vocês vieram para adorar a Deus. Nessa noite, eu ouvi do Senhor isso: eu estou com você. Eu não te abandono. Se eu não abandonar Deus, Ele não vai nos abandonar. Agora, se nós nos afastamos: ai, pastor, tanto faz, né, pastor? Eu leio a minha Bíblia em casa, eu estudo em casa, eu não preciso ir na igreja. Aí você começa a se afastar de uma comunhão, se afastar da bênção. E no momento difícil, você faz como Jonas: eu estou culpado, me joga no mar, porque o negócio está muito sério, e eu errei. Vocês vão viver, mas essa crise vai te destruir. Então nós temos de ter esta esperança: Deus está no controle, e Ele é justo e fiel para te abençoar. A única coisa, Jesus Cristo é a última esperança da humanidade. Seja firme, abraça-te no Senhor, chora aos seus pés e agradece pela vida, pela vitória que Deus tem feito. É isso, querido. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, seja uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Vamos orar um minutinho, vamos ficar em pé um segundinho, nós vamos orar ao Senhor. Amantíssimo e santo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela palavra que Tu tem dado ao meu coração. Nas crises, Tu, Senhor, nos faz vencedores. Nas crises, Tu nos sustentarás, Tu nos salvarás, Tu nos guardarás. Pai querido, como é gostoso saber que Tu és um Pai amoroso, cheio de amor, cheio de misericórdia. E esse momento eu peço aquela unção especial sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos. Abre as portas, quebra os laços, repreende todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Deus abençoe a todos. Apresentar a Ti, Pai.